Olá, olá! Quando essa musiquinha toca, você já sabe, é hora do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Estamos juntos, 1h15 agora. Você em todo o Maranhão, agora ligado aqui na maior rede de comunicação do estado. Então vem comigo e confere nesta terça-feira. Bombeiros realizam vistoria em área que desabou no estádio Frei Epifânio da Badia no dia de ontem. Imprensa Nacional destaca a campanha teria sido feita por Brandão em entrega de obra na capital. Laésio amolece discurso contra o governo do estado e nega Bolsonaro. Solidariedade terá candidato a senador, mas Simplício avisa que vai votar em Dino. Polícia Federal desarticula esquema de fraude bancária no Maranhão e outros estados da federação. Tudo isso agora porque está começando o Jornal da Difusora, primeira edição. Bom demais saber que você está com a gente no rádio e também na TV. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Avisa em casa, avisa os vizinhos, avisa todo mundo. Já começou o Jornal da Difusora em sua primeira edição e a gente vai junto até às 2h15 da tarde com muita informação dos bastidores da política, os corredores do poder. 989-9196-8622 é o nosso WhatsApp para você participar, mandando a sua mensagem, dizendo qual a cidade que você acompanha o nosso programa, qual o bairro, e daqui a pouquinho a gente faz o registro, hein? O Corpo de Bombeiros fez hoje uma vistoria no estádio Frei Epifânio da Badia, onde parte da cobertura desabou ontem. O Marcelo Júnior está, inclusive, ao vivo no estádio, tem mais detalhes, mais informações para nós. Marcelo, inclusive, foi o primeiro repórter a chegar, a primeira equipe foi a TV Difusora a chegar no local depois que aconteceu esse acidente. Ô Marcelo, boa tarde. Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora pelo rádio e também na TV. Como você destacou, nós estamos ao vivo aqui direto do estádio Frei Epifânio da Badia, região da Praça Mané Garrincha, centrão de Imperatriz. E aqui no estádio a imagem é essa, para o telespectador conferir. Parte da cobertura da arquibancada que dá fundos para a rua Rui Barbosa, é o setor de arquibancadas cobertas. Essa é a imagem triste, lamentável. A arquibancada que desabou ontem por volta de 11h20. A reportagem do Sistema Difusora foi a primeira a chegar aqui ao local. Susto muito grande e esta estrutura acabou colapsando. Ainda não se sabe ainda as circunstâncias por que essa parte ali acabou desabando. Há cerca de um ano, foi no dia 28 de agosto de 2021, o time do Imperatriz, inclusive, jogava uma partida aqui contra a equipe do 4 de julho pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Uma forte chuva com ventania acabou destruindo uma primeira parte desse lance de cobertura da arquibancada aqui do Frei Epifânio. Aí foi feito o trabalho de vistoria, de levantamento técnico, de retirada das peças que desabaram naquele momento. Essa outra parte que ficou em pé, o Corpo de Bombeiros acabou liberando e fez algumas verificações e disse que não havia danos estruturais com risco de queda. Mas aí agora houve esse colapso. Ontem, o Adalberto, quando a gente chegou aqui no primeiro instante, a informação que circulava é que o guindaste poderia ter tocado ali, um guindaste que dá apoio aos operários que trabalham aqui, poderia ter tocado naquela parte. Mas essa informação não se confirmou, não houve o toque. A estrutura simplesmente cedeu. Eu vou pedir para o Yuri Nóbrega, nosso cinegrafista, mostrar esta parte aqui, à esquerda do vídeo do telespectador, é a parte que está sendo feita a obra de recuperação ainda do ano passado. Essa obra é de responsabilidade do governo do estado. Começou em janeiro desse ano, já estamos em agosto e ainda não foi concluída. Ontem operários trabalhavam aí, nesta reconstrução. Obra lenta, vem gerando muitas reclamações, principalmente dos desportistas. O time do Imperatriz estreia aqui no Frei Epifânio no dia 6 de agosto no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Maranhense da segunda divisão. Esperava-se que o estádio já estivesse liberado em sua totalidade. E agora é o que realmente não vai acontecer. E aí, esse outro lado acabou despencando ontem, gerando muito medo, muita preocupação. Agora pela manhã, equipes técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal, engenheiros que também estão trabalhando aqui nessa obra de reconstrução da primeira parte da cobertura, estiveram aqui, fizeram um amplo trabalho de verificação, de buscando os detalhes iniciais que possam indicar as causas deste acidente.
Nós conversamos com o Tenente Coronel Isael, que é comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, e também o Luiz Gonzaga, que é secretário municipal de esportes. Eles falaram a respeito do assunto. Vamos conferir aqui no JD. Existem algumas fissuras e alguns colapsos na estrutura de concreto que é preciso ser avaliado por um profissional da área de engenharia. Mas nós podemos já afirmar, com as informações preliminares que nós colhemos nesta vistoria, que o restante da estrutura coberta possui indícios de colapso também e ela pode ruir a qualquer momento. O gramado e as demais arquibancadas, eles estão liberados para receber atividades, porém essa arquibancada coberta ela está totalmente interditada até a emissão dos laudos respectivos e a reconstrução da parte danificada. Notícia muito ruim, a gente vivia um momento de expectativa diante da realização daquilo que foi danificado no primeiro desabamento e logo antes da conclusão já a outra parte já desabou, né? Porque até antes de iniciar essa parte aí a gente acompanhou todos os trabalhos preliminares, né? Foi feita uma análise técnica aqui dessa outra parte que tinha suportado o primeiro desabamento, né? E foi constatado que havia segurança em relação a isso aí. Uma empresa veio e fez todas as análises, tanto na parte da ferragem como na parte do concreto, e de repente a gente foi surpreendido, né, com a queda dessa parte aí. A gente fica apreensivo, né, diante dessa situação realmente desfavorável para o dispor da nossa cidade. O Imperatriz aí prestes a estrear, né, vai estrear sábado agora em São Luís e na quarta-feira já teria o jogo aqui. Mas segundo as informações aqui do Corpo de Bombeiros, a gente vai poder utilizar do gramado, das outras arquibancadas, né, e vai ficar isoladamente só essa parte que realmente foi afetada pela queda. Bom, então nós ouvimos aí o secretário municipal de esportes, Luiz Gonzaga, ouvimos o Tenente Coronel Isael, comandante dos bombeiros aqui na cidade de Imperatriz. Observou o detalhe na fala do Luizinho, confirmando a informação que a gente deu, que havia uma verificação ainda lá ano passado, que essa parte que caiu ontem até então apresentava razoável segurança, não havia risco de desabamento, acabou caindo. E na fala do Tenente Coronel Isael chama atenção um detalhe. Essa estrutura que está sendo construída agora sofreu colapso em razão do acidente de ontem. Há ainda risco de desabamento. Tenente Coronel Israel, inclusive conversei com ele antes da minha entrada aqui no JD, ele estava inclusive aqui ainda no estádio, e ele me disse o seguinte: nós, Corpo de Bombeiros, vamos produzir agora o relatório inicial com relação a esse acidente de ontem. Fizemos todas as verificações, ainda vamos fazer outros levantamentos. Mas já posso adiantar, essa estrutura que está em obras tem colapso e apresenta risco de desabamento. Então pode ser que esteja acontecendo um jogo, um outro evento, isso venha a cair. Por isso o Corpo de Bombeiros vai ter muita cautela nesta questão da liberação do estádio para os próximos dias. A princípio, repetindo, a princípio o estádio vai ser liberado para o funcionamento do gramado, os outros setores de arquibancada com restrições, sendo que o setor coberto está totalmente interditado. Mas agora há pouco eu olhei 2 ou 3 operários da construtora responsável aí pelas obras de reconstrução aqui desta cobertura que caiu ano passado, estavam circulando por ali. Aí o administrador do estádio veio e determinou que eles se retirassem dessa área porque está isolada, proibida a circulação de pessoas. Hoje à tarde os bombeiros deverão continuar esse trabalho aqui de perícia, de verificação. Vai ser produzido o laudo e a partir daí a gente vai poder entender o que aconteceu, o que provocou esse acidente, a queda desta outra parte da cobertura. Bom, ninguém se machucou, né? Pelo menos isso, não tinha ninguém no estádio, no momento ali nas arquibancadas, quando a cobertura cedeu. Só apenas um susto muito grande, e a Difusora reportou isso em primeira mão aqui na nossa programação. E cá estamos nós de novo, Adalberto, nessa praça que você conhece tão bem, o nosso querido Frei Epifânio da Badia, o gigante da Mané Garrincha, e a cena é essa, né? Da tristeza, bate realmente uma dor no coração. De um lado, obras que começaram há 6 meses e até esta data nunca foram concluídas. E agora do outro, está aí o telhado caído, literalmente entregue ao Departamento de Infraestrutura. Adalberto Melo.
Obrigado, Marcelo, pelas informações, pelo trabalho aí. O Emerson também, que já chegou, já foi logo filmando ali com o celular, garantindo as primeiras imagens lá do local, enfim, levando informação com precisão. Falamos ao vivo do Estádio Frei Epifânio da Abadia com o nosso Marcelo. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora, primeira edição, lá em Imperatriz, com mais detalhes ainda para você. Mas o Emerson já adiantava aqui, já trouxe as entrevistas necessárias para a gente montar esse quebra-cabeça aí, não é? A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que o acidente não faz parte das obras que estão atualmente em andamento. Trata-se, portanto, de estrutura remanescente da configuração original do estádio e não está no escopo das obras. A Cinfra informou ainda que já mobilizou a equipe técnica de engenheiros, juntamente com profissionais da empresa responsável pelos serviços que estão sendo executados na área adjacente à área que caiu, área que ruiu, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, como você viu aí, iniciou já a vistoria para colher detalhes do local em questão e não houve feridos, ainda bem, né? Ainda bem, mas várias perguntas ficam em aberto aí em relação a essa situação. De manhã, no Bom Dia Maranhão, a Kate Almeida também já destacava, trazia imagens do local e voltava a falar do assunto. A gente falou ontem aqui também no Jornal da Difusora. Kate, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto, Geisael, João Coutrin, você que acompanha a gente na TV e no rádio. Está cada vez mais complicado, viu? Primeiro, de entender essas notas que são enviadas pelo governo do estado, uma comunicação muito truncada, no mínimo, né? Outra coisa que chama a atenção da gente são essas respostas. Vamos lá, se eu tenho uma obra, né, e a gente observa aí, o Marcelo trouxe muito bem, essa obra aí estava sendo feita em razão, em decorrência da queda lá de parte da estrutura. Vamos lá, se eu tenho uma casa, eu estou construindo essa casa, alguns cômodos, e aí eu tenho um problema aqui na sala, né? Eu estou construindo e reformando a sala, mas o quarto está aqui do lado. Eu vou aqui só ter atenção com o que eu estou construindo? Esse estádio, ele tem alguma divisão municipal e estadual a ponto dessa obra ela ter olhos exclusivos para essa parte? Não me parece, né, que seja e que tenha pelo menos um bom senso, pelo menos do ponto de vista técnico, disso acontecer, né? Não é possível, não é concebível a gente imaginar que os profissionais que estavam cuidando desta obra, e aqui eu falo de todo um corpo de engenheiros e tudo mais, que essa atenção não se voltasse, por exemplo, para essa outra parte que é ali, né? Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. E aí você lembra imediatamente do ferry, que colocam para rodar, para circular, sem condições. Então é assim que as coisas andam agora no governo do estado, pelo amor de Deus, sem falar da circulação de pessoas. Nesse mesmo estádio, tem lá os jogos escolares que são feitos, né? E a quantidade de famílias, de jovens que circulam por ali, são vidas. Será que isso aí não foi levado em consideração no momento do início da concepção de toda essa obra? Não é possível que as pessoas não estão tendo esse tipo de cuidado mínimo e técnico para uma questão como essa, tão sensível. É inadmissível, eu volto a falar aqui. Pelo amor de Deus, gente, a resposta que tem que ser dada é a solução que tem que ser apresentada, não esse tipo de desculpa, porque a desculpa ela não resolve problemas. O que resolve o problema é destacar, sim, o operacional que possa, de alguma forma, nesse momento, juntar forças ali, porque esse estádio, essa parte que caiu, você que está em casa acompanhando, isso já tem mais de um ano que caiu. Aí a obra estava aí há um pouco mais de 60 dias. Quer dizer que 12 meses se passaram e não se pensou, ninguém pensou em nenhum momento que essa outra parte da estrutura, que pudesse cair ou então vir a ruir essa outra parte da estrutura? Não é possível. Aí a gente fica se perguntando aqui como é que a Secretaria de Infraestrutura está se comportando nesse estado. Tem tantas obras paradas, tantas estradas por fazer, tanta coisa por executar e está aí essa obra que envolve pessoas, vidas diretamente, sendo tratada dessa forma. Gisele, você viu aí que chamou bem a atenção o Marcelo em relação às entrevistas que nós fizemos. A obra que foi feita agora já foi afetada por conta dessa queda ao lado. Quer dizer, a estrutura é praticamente uma só. É praticamente impossível que uma coisa não seja ligada à outra. Essa é uma outra preocupação também, já que há 6 meses, né, essa obra já havia começado lá no Frei Epifânio. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, colegas. E chama a atenção exatamente esse tempo todo, né? Não me parece ser algo assim para demandar tamanho tempo de obra. E me espanta muito que uma obra em andamento e um outro pedaço dela cai. E eu estava aqui olhando as imagens
imagens e dando graças a Deus o tempo todinho. Olha, a gente vê aí, ó, a junção da parte nova com a parte velha, né? Me chama a atenção aqui, aliás, eu fiquei aqui agradecendo. Bom, infelizmente estou com um problema, Gisele, em relação ao teu áudio, lamentavelmente. Eu vou precisar girar com o John e depois a gente volta contigo aí por conta desse problema técnico aí. John. Boa tarde, Adalberto. Boa Tarde, Kate, Gesael. Boa tarde a todos. Boa tarde. O Gesael estava colocando, né, que graças a Deus não tinha ninguém, né, naquele momento ali de desabamento. Esse Gesael falava aqui em relação a essa questão. A gente observa, né, Adalberto, aí que, primeiro que é uma obra que veio da gestão do Cleiton Noleto, se estende agora na gestão da Parício Bandeira, lá na Cinfra, e infelizmente parece que eles não tiveram aí todo o cuidado necessário, né, porque além dessa questão toda que já foi reiterada aí pelo repórter, né, a gente observa também aí, Adalberto, que não é um estádio qualquer, né, de um município pequeno, né, é um estádio grande, referência, palco aí de diversos jogos, até de nível nacional. E, infelizmente, a gente observa que, como o próprio membro do Corpo de Bombeiros falou, né, que pode acontecer algo pior ainda. Então, quais serão as medidas tomadas pela Cinfra? É necessário que haja aí, como a Kate falou, questionou a nota, não é? Que haja, de certa forma, uma comunicação melhor em relação a isso. Então, é necessário que a Cinfra haja o mais rápido possível, que faça, né, uma ação emergencial e que realize a obra de forma que não prejudique ainda mais esse estádio, que é um estádio belíssimo, que é um palco ali da região Tocantina, né, de futebol esportivo, e que, portanto, se possa voltar o mais rápido possível, o Imperatriz possa ter, Imperatriz e os times de Imperatriz possam ter ainda sua arena, né, seu campo novamente, para praticar aí o futebol. Só quero destacar só uma coisinha, naquela imagem lá, eu queria até que colocasse, estampasse na tela a imagem lá da parte, né, exatamente que caiu. E aí a gente observa uma coisa, que na nota, eu questiono mais uma vez essa nota, porque as pessoas que estão em casa, na TV e no rádio, precisam entender que a gente, viu o governo do estado, que as pessoas não são bobas. Essa parte aqui, como vocês colocam lá na nota, é como se fosse num outro local. Aí, É como se fosse, Gesael, num outro campo, por exemplo, de futebol, uma coisa muito distante, que não desse para vocês terem uma previsão. Minha avó dizia um negócio que é interessante. Minha filha, dizer para a mamãe isso aqui, eu vou entregar para Gesael. Olha, quando a gente está fazendo uma obra, bota pelo menos um pedaço de estaca aqui para sustentar essa obra, né? Deveriam ter feito isso em outras palavras, já que não queriam fazer a obra, pelo menos para não cair na cabeça dos operários, porque é um absurdo um negócio desse, né? A desculpa é pior ainda. Gisele. Eu acho que já foi dito o suficiente aí, né? Eu espero que o áudio agora esteja funcionando, mas realmente a única coisa que eu posso dizer é realmente reforçar o agradecimento a Deus, porque não havia ninguém naquele momento, senão nós teríamos não apenas esse prejuízo material, mas também prejuízo de vidas, né? Seria muito pior. Lamentável. A gente vai continuar acompanhando, portanto, e daqui a pouco no Jornal da Difusora, primeira edição, o pessoal Imperatriz vai ter mais detalhes ainda, eu repito, no Jornal ao vivo. 1h mais 34 minutos, 1h34, você ligado aqui no Jornal da Difusora, vamos juntos até às 2h15 da tarde, com muita informação dos bastidores da política, os corredores do poder, para você. Já tem gente mandando mensagem aí, Diogo Trima, você que está hoje com essa missão de acompanhar aí o alô pro pessoal que acompanha a gente em todo o estado, para a gente tirar daqui a pouco um outro assunto, só rapidinho, para quem está acompanhando a nossa programação. John? Tem sim, Alberto, tem aqui o Ezequias, lá de Bacabeira, não é? A gente agradece a audiência do Ezequias aqui, dando boa tarde também. Nós temos uma denúncia que é feita aqui, né, mandaram aqui para a produção, que fala do bairro Vila Maracujá. A gente vai passar a produção aqui, essa denúncia relacionada a esse bairro também. Nós temos aqui São Benedito do Rio Preto também acompanhando a gente agradece a audiência do interior do Maranhão, né, grande audiência do programa. Adalberto também aqui, não disse o nome, só mandou um beijo para todos aqui. E também Graciele, né, Graciele também escutando. Beleza. E para finalizar, nós temos também, aqui não disse o nome, fez apenas uma denúncia aqui na Vila Esperança, na BR-135. Vamos passar para a produção. Isso. Kate Almeida, o candidato Everton foi às redes sociais desmentir fake news?
Foi exatamente isso. Hoje pela manhã eu até comentava já com o John Coutrin, na volta do John para o Bom Dia, né, John? Isso. A gente destacava aí que o senador e agora candidato, né, oficialmente aí pelo PDT, falava sobre algumas coisas que foram ditas aí nas redes sociais, ele contestava. Até a respeito dessa questão de quantidade de pessoas, que o estádio, né, teria ficado lá em condições ruins. E aí ele foi para as redes sociais, gravou um vídeo e aí falou sobre essa situação. A gente acompanha agora. Meus amigos, realizamos a maior convenção da história do Maranhão no Nhozinho Santos. Toda a organização, a limpeza do estádio, e ele já está devolvido como nós recebemos. É assim que eu quero governar o Maranhão, com organização e responsabilidade. Um forte abraço para vocês e, mais uma vez, muito obrigado, Maranhão. Tá aí, então, a fala do senador, trazendo, portanto, aí o que de fato, né, teria acontecido e mostrou, né, nas imagens como é que teria deixado, portanto, o estádio depois, né, dessa convenção que ele bem intitulou como histórica, reunindo aí milhares de pessoas. 1h mais 36 minutos, 1h36. Nós mostramos aqui no Jornal da Difusora imagens do que pode ser considerado campanha antecipada, a possibilidade do candidato Carlos Brandão quando entregava uma obra aqui na capital. Esse assunto agora ganhou repercussão nacional, Gisele? Exatamente. O colega Eduardo Giroto, do site Metrópolis, coloca aí na tela para a gente ver. O site destaca que o governador do Maranhão faz campanha ao entregar ruas e diz que Carlos Brandão, do PSB, reuniu apoiadores e dirigiu niveladora ao entregar ruas pavimentadas em São Luís. E lembrando exatamente o que nós já havíamos dito aqui no programa, que a lei eleitoral impede inaugurações. A lei não impede que o governante ele possa fazer vistoria a essa época. Agora, a pretexto de fazer vistoria, não pode transformar o ato em um ato de campanha eleitoral, porque isso se traduziria em um ilícito e em abuso de poder político. E a gente repete as imagens aí para lembrar que um babão ao lado levantava as mãos gritando o slogan, né, o grito de guerra do Maranhão não pode parar. E no final também todos eles. E essa imagem é interessante porque essa imagem, além do governador Brandão, aparece também a deputada do PSB, Helena do Alibe, aparece o Beto Castro, vereador do Avante, que é apoiador e cabo eleitoral do Brandão, naquela região ali. Isso aí foi no Retiro Natal, no último dia 28. E, além disso, também o secretário de Infraestrutura, o Aparício Bandeira, que é o responsável pela obra, de modo que a coisa começa a ganhar proporção e, inclusive, esse ato deve ser questionado na Justiça pelos opositores, pelos adversários na campanha deste ano do Brandão, porque se antes alguns atos transformados em campanha antecipada estavam disfarçados, este ficou muito claro, ficou muito nítido pelo próprio comportamento registrado em vídeo e pelo grito de guerra com o tema, que é o tema de campanha ou de pré-campanha do candidato. Lembrando que esse tipo de coisa é vedada 90 dias antes da eleição. A partir do dia 2 de julho não se pode mais fazer esse tipo de ato que promove pessoalmente o gestor que é candidato ou que é pré-candidato nas eleições do ano em curso. De modo que o destaque na imprensa nacional serve inclusive para as pessoas até entenderem que quando nós trazemos fatos aqui, eles são fatos. Olha, você pode ter qualquer opinião a respeito de qualquer fato, mas você não pode brigar com o fato. O fato, ele pode ser interpretado, ele pode ter, o John pode ter uma opinião, a Kate pode ter uma opinião diferente, eu posso ter, mas o fato você não muda. E esse fato, se levado às barras da legislação eleitoral, ele pode facilmente ser interpretado como um ato ilícito no período vedado e o pior é que isso pode, inclusive, resultar, a depender da peça composta pelos advogados, pode resultar no pedido de cassação da chapa. E vale lembrar que, inclusive, há pessoas na chapa do Brandão e candidatos dentro do grupo do Brandão que andaram participando de atos
públicos que já não deveriam mais participar. Isso ficou registrado no Diário Oficial, inclusive o candidato a vice do Brandão. Há documentos registrando a participação em atos do Conselho que já não poderia mais, em face da lei eleitoral, prever a desincompatibilização. Há umas 2 ou 3 pessoas com os nomes no Diário Oficial que teriam participado de reunião de governo quando não mais poderiam. Isso, inclusive, pode trazer problemas e impedir que essas pessoas sejam candidatas à luz da lei. 1h mais 40 minutos, 1h40. Já já a gente vai para o intervalo, mas antes, John, o Solidariedade vai ter candidato a senador, não é? Mas o Simplício declarou voto no Senado? Declarou. Adalberto, eu tive acesso hoje à reunião da ata, né, da Convenção de Solidariedade, e eu lendo essa ata aqui, encontrei, né, que o Solidariedade, na chapa majoritária, lançou aqui o candidato ao cargo de senador, o Saulo Mendonça, né? Saulo Mendonça, que é membro da Solidariedade, está aqui na ata como candidato a senador. Eu entrei em contato com o Simplício para saber bem em relação a isso. Ele disse o seguinte, foi lançado, sim, o Solidariedade lançou o candidato, mas ele me falou o seguinte, né, que vota no Flávio Dino. Ele e alguns membros do partido vão votar no Flávio. Aí abre aspas, o que o Simplício disse? Abre aspas. A política não é lugar para ingratidão ou intriga. Nossa. Meu voto é de Flávio Dino, disse o Simplício, né? Que deve até encontrar aí nos próximos dias com o Flávio, né? Até para oficializar esse apoio pessoal dele ao Flávio Dino. Então ele vota por gratidão. Até porque, Kate, o Simplício até outro dia era secretário do Flávio, né? É isso que eu estou querendo, querendo colocar. Exatamente. Mas o próprio Simplício, também nas redes sociais, já povoou por lá várias críticas direcionadas, né? Então agora o discurso dele virou para a gratidão. Então o candidato ele precisa ter o quê? Favores prestados para poder ter a adesão? No caso, a gente sabe que o governo do Flávio não foi o governo perfeito, né? O Simplício até faz algumas pontuações relacionadas ao governo que ele acha que não concordou, que não foi bom, não é? Mas, por outro lado, também, ele conversando com ele hoje, ele falou o seguinte, nós também tem muita coisa que o Flávio acertou. Ele errou em algumas, sim, mas em muitas ele acertou. O governo dele, na avaliação do Simplício, foi um governo bom, né, exitoso, que acertou em muitas áreas. E ele também sabe que ele não me falou isso, mas a gente se lembra também, Kate, que ele não tem uma relação muito boa com o Roberto, não é? Sim. Já chegaram até a discutir em grupos de WhatsApp. Já deu até, o Roberto disse que até que se encontrasse o Simplício na frente não ia dar certo, aquelas coisas todas, não é? Talvez mais por isso, né? Também, colabora. Então, tem essa questão toda. E a relação do Simplício foi muito boa com o Flávio, né? Tinha uma relação muito boa, foi secretário dele um bom tempo aí. Mas, portanto, ele deixa bem claro, né, que o voto dele é pro Flávio, senador, independente da questão de solidariedade. E eu até prefiro acreditar que seja isso, viu? Porque concordo com você quando se diz que ele não errou em tudo, mas ele não acertou no que deveria acertar. Principalmente das pessoas, né? Em cuidar verdadeiramente desse cidadão maranhense que agora, por exemplo, está sem o que comer em casa, que deveria ser a principal preocupação de qualquer gestor, né? 1h mais 43 minutos, 1h43. Um recado para você que acompanha a gente. Olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, em uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy, 147 na Jordoa e a Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses, 22 no bairro Calhau, em São Luís. Fiat é Revemar. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a Polícia Federal desarticula a quadrilha que atuava em fraude bancária. E, claro, mais notícias, outras notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas. É rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta já já.
1h mais 48, já voltamos ao vivo para todo o estado com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, Gisele Marques ali com o celular, Kate Almeida também, John Coutrin recebendo a sua mensagem. Já a gente mais uma vez faz o registro, tá bom? Olha só, aproveite, hein? Aproveite essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Sabe o melhor de tudo? É que já está prontinho para morar, gente. Entrada facilitada, condições especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga nosso Instagram, @costa.araçagi, e a gente só visita agora mesmo, hein, pelo WhatsApp 98991090335 ou 98991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você, hein? Para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. 1h49, 1h49. Ao vivo, o Ciro Mineiro tem detalhes para nós da operação da Polícia Federal que desarticulou um forte esquema de fraudes bancárias. A ação, Ciro, aconteceu aqui no Maranhão, mas em outros estados da federação também, não é? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Adalberto, a operação Não Seja um Laranja, né, ela foi deflagrada exatamente para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas bancárias, né, contas eletrônicas bancárias, mantidas em diversas instituições financeiras do Brasil. O montante de fraudes bancários, de fraudes nessas contas, né, investigadas, totaliza mais de 18 milhões de reais. Estão sendo cumpridos, como você bem disse, Adalberto, 43 mandados de busca e apreensão em 13 estados, e o Maranhão está incluído nessa lista, e também no Distrito Federal. A operação conta com o apoio e participação das polícias civil do Distrito Federal, do Pará e também de São Paulo. Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos para os quais emprestam suas contas bancárias mediante pagamento. Esse lucro fácil, né, Adalberto, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas, então, como laranjas. E olha só, Adalberto, exatamente, né, orientando a população sobre esse tipo de situação, sobre esse tipo de esquema, é que nós temos aí uma fala do delegado da Polícia Federal, o Cléo Mazotti. E é isso que nós vamos conferir agora. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Não Seja um Laranja. Foram 43 mandados de busca e apreensão em 14 estados da federação. O objetivo dessa operação é demonstrar aos cidadãos que a permissão da utilização de sua conta bancária para receber e transitar dinheiro do quem ele não sabe a origem pode implicar em que esse cidadão responda por crimes de organização criminosa e também pelos crimes que a organização criminosa que fez transitar esse dinheiro pratica, seja contrabando de descaminho, seja fraudes bancárias ou até mesmo tráfico de drogas. Olha só, Adalberto, os investigados podem responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão. Então fica esse alerta, né, principalmente, e também as informações dessa operação que está sendo deflagrada, que foi deflagrada e que vem sendo executada aí, né, os trabalhos dessa operação no estado do Maranhão, em outros estados brasileiros e também no Distrito Federal. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Ciro Mineiro ao vivo com a gente aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Agora a Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Foi inaugurada a nova sede do Museu Municipal Gilza Magalhães, em Balsas. A Rede Municipal de Educação fica muito grata por esse espaço físico para que todas as nossas crianças da rede municipal possam também conhecer sobre a história do município de Balsas. Esse resgate que a gente está fazendo aqui
fatos e feitos, é importante que ele seja transmitido principalmente para a nova geração. Para a gente chegar onde chegou, houve uma história, né? Teve personagens. E isso precisa ser materializado dentro do museu. Uma cidade, um povo que não tem uma memória, que não oportunize essa memória e essa história para que outras pessoas no presente e no futuro possam conhecer, é um povo que não tem passado. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 53 minutos, 1h53. Vamos fazer o seguinte, já quase 1h54, né? Lá em Imperatriz, em Caxias, está todo mundo esperando o Jornal da Difusora em sua primeira edição nessas duas praças, portanto, a partir de agora. Aliás, vamos fazer o seguinte, antes, né, um recado para você, antes você, o recado que está acompanhando a gente. Olha só o recado. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer o Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. O sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem mais, hein? Um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se quer saber mais, então aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, vai. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, a saúde que cabe no seu bolso, hein? Bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora sim, em Caxias e Imperatriz, vão seguir com a nossa programação local. Toda a rede, o Maranhão inteiro de audiência conosco, inclusive Imperatriz e Caxias no rádio, né? E o restante do Maranhão inteiro com a gente na TV também. Passa a bola aqui para Geisel Marques. Ô, Geisel, o Laésio amoleceu o discurso contra o governo do Estado e está negando o Bolsonaro de novo. Acho que já vai mais de 3 vezes, não. Ixi, acabou então essa história de... Já passou, né? Eita, o Galo já está cansado. Mas é que entre as diversas definições que se diz da política, tem uma que diz que a política é a arte de fazer com que as pessoas pensem que o político pensa exatamente como elas pensam, né? Então, o Laésio agora, ele está muito bem acompanhado de uma marqueteira, uma das melhores do Brasil. Está conseguindo segurar a língua dele? A Zilmar, que ela foi sócia do Duda Mendonça, grande marqueteiro, e ela até um tempo desse estava, inclusive, contratada pelo governador Brandão, até algumas semanas atrás. E agora está dando algumas orientações ao Laésio. Ele está muito bem treinadinho para dar algumas respostas. Inclusive, eu quero, para a gente poder comentar, coloca aí, o Tiago, o vídeo do dia da convenção, em que o radialista Rogério Silva fez a seguinte pergunta a ele. Vamos lá. Para Laésio Bonfim, qual é a situação do Maranhão hoje? Metade da nossa população está empobrecida e quem diz é o IBGE. Isso fala mais do que tudo. E quem é a culpa desse problema? Os governos que por aí passaram, com certeza. Os que virão é que vão ser a solução. Laésio Bonfim tem apoio de Bolsonaro? Laésio Bonfim tem o apoio do povo, Então, são respostas muito bem ensaiadinhas. E muito bem feitas também pelo Rogério. Pelo Rogério. O Rogério foi lá no ponto certo e ali, quando o político ele não quer falar se comprometer, né? Que compromete exatamente o que as pessoas pensam diante de uma tal polarização que vive o país entre Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, e ele consciente, claro, tem levantamentos que apontam que, por exemplo, no Maranhão, o Lula, ele é muito mais querido do que o Bolsonaro, mas o Laésio é eleitor do Bolsonaro, mas chegou a dar declaração, inclusive, em uma rádio, quando foi feita uma pergunta também nesses mesmos moldes, está todo mundo perguntando isso, ele disse, olha, eu voto no Bolsonaro, mas quem quiser votar no Lula, que vote, quem quiser votar no Ciro, que vote. Aqui mesmo ele disse. Aqui mesmo, falou aqui. Aqui mesmo. Então, esse é o tipo de resposta de quem não quer se comprometer, diferentemente daqueles que são de ultradireita, que realmente
opta por bater muito no Lula e defender o Bolsonaro. O Laércio, ele não quer ali perder esses votinhos também, até porque a gente já trouxe aqui que o Laércio ele já foi filiado PT, né? ao PT, já passou pelo PSB também, né? PDT. E foi uma outra coisa que o Rogério Silva perguntou para ele a respeito do PMDB, né? Hoje MDB, Sim. que à época o Laércio esteve junto e tal. Aí ele pegou e disse, não, eu estava naquela época porque nós estávamos contra o comunismo. Né? Lutando contra o comunismo. Então agora é um momento diferente. De modo que, assim, é só para a gente trazer um pouco para o telespectador desse tipo de movimentação e de comportamento que é típico dessa época, né? Então, aquilo que você sabe que pensa o eleitor e que você quer externar para que o eleitor pense que você pense igual a ele, beleza. Agora, aquilo que é meio pisando em ovos, o assunto é meio dividido, é bola dividida, o Laércio ele está tentando ali adotar esse discurso de neutralidade. E chama atenção o fato de, por exemplo, ele reconhecer os problemas do Maranhão e antes, quando ele apontava muito para o governo do Estado, agora não. São governos anteriores. Né? Isso, inclusive, Kate, reforça aquela tese levantada por alguns de que a candidatura do Laércio estaria ali combinandinha com o Palácio dos Leões, né? E por isso ele tem evitado esse choque, essas críticas ferrenhas ao governo Flávio Dino e agora ao governo Brandão. Então, amansou, tá manso. E eu estou com muito medo de colocarem essa culpa do Estado empobrecido lá na conta de São Pedro, porque tudo é chuva, né? Já reparou? Tudo é chuva nesse estado. Porque antes, a culpa do Maranhão ser um estado empobrecido, na miséria, que não tem emprego, não tem renda, não tem nada, era da oligarquia. Vocês lembram? Mas agora eles estão juntos, quem é agora? Estão juntos, aí o discurso acabou. Aí agora, o perguntado para o Laércio, que é candidato, né, pré-candidato aí, ele não consegue atribuir a ninguém. São governos anteriores, Kate. Governos anteriores. Daqui uma hora vai aparecer São Pedro nessa história. É por causa da chuva que o Estado está desse jeito. Governos anteriores. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui, com toda a franqueza. Eu acho covardia esse tipo de conveniência, né? De comportamento. Eu acho que é preciso realmente ter coragem de apontar as coisas, porque senão cai na hipocrisia. Acho que a pessoa tem que ter coragem de criticar quando é preciso criticar, mesmo que... Olha, essa, por exemplo, é uma postura que eu assumo no jornalismo. Eu não espero dizer coisas apenas para agradar o telespectador. Eu vou dizer coisas que desagradam, mas eu não vou perder a minha autenticidade. Acho que o Laércio perde a autenticidade quando ele vai por esse caminho. Vira uma hipocrisia. 2 horas e mais 1 minuto. Aproveitando, já que você falou da marqueteira, seria a inauguração há 60 dias da eleição do Laésio Paz e Amor? Pois é. A Zilmar, inclusive, ela atuou junto com o Duda Mendonça, a época que trabalhou com o Lula e que transformaram o Lula nessa história. Por isso que eu fiz a ligação. Agora, Minha Paz e Amor. Eu lembro que John Coutrin rapidamente trouxe aqui, eu tenho certeza absoluta que, ao dó com aquelas frases de o Maranhão vai ter um bom fim, isso aí a gente não vai mais enxergar. Não, ele tá melhor, eu tenho certeza. Tá melhor. Acabou esse negócio. Acabou, né? A gente observa aí o discurso do Laércio, claro, está sendo orientado, né? Até a forma o discurso do Laércio até 2 semanas, quando ele falava, por exemplo, ele deu discursos aí que atrapalharam um pouquinho ele. Sim. Disse que apoiaria o Pastor Bel, né? Disse que o Aloysio tinha chamado ele de atenção, né? Ele falava aquelas coisas que vinham na mente dele e falava, né? Os bastidores. Aí parece que ele foi chamado ali, né, numa conversa bem dura, e eles que orientaram agora ele, né? Tanto que já aparece dado Roberto, né? Já não faz declarações tão polêmicas como ele fazia antes, que acabaram trazendo prejuízos para ele. Ou seja, ele foi ali meio enquadrado, né? Ali agora ele está sendo orientado, ali, como o Gisele falou, a Kate, a dar declarações aí que não causem tanto impacto negativo na sua campanha. Então é o Laércio antes e agora o Laércio depois. Eu fico pensando como é que foi essa negociação. Assim, não sei não sei como é que foi essa questão da Zilmar, que estava até poucos dias, a marqueteira, competentíssima, estava até há poucos dias com o Brandão, né? E de repente agora está com o Laércio. Não está claro muito bem como é que foi essa relação, essa sessão, essa demissão de um lado para o outro, se aquilo foi combinado, se não foi. Eu sei que assim,
A gente pode aqui conjecturar a respeito dos fatos, mas o fato é esse. Até outro dia a Zilmar era contratada do Brandão. Agora pela competência que ela tem, não me parece ter sido uma demissão. Vamos continuar acompanhando. O tempo dirá. 2h mais 3 minutos. Por falar em tempo, a gente está agora na hora de ir para o intervalo e na volta a gente vai ver a votação da LDO na Câmara Municipal da capital. Novo? Aconteceu. Mas agora aconteceu. Agora foi. Agora a gente vai para o saiu. intervalo e volta já um instantinho só, viu? Câmara aqui de São Luís. A gente volta já. O pessoal chegou correndo lá, mas botou. 2h mais 6 minutos, já voltamos com o último bloco do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Já mais informações, notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas Gisele Marques, Kate Almeida e John Coutrin. E olha só, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma vaga para a corrida de São Silvestre, hein? Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto, às 6 da manhã. A gente te espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento do Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados e Humana Saúde. Portanto, inscrições abertas. Fique ligado, hein? 2h mais 7 minutos, 2h07. Enfim, a Câmara de São Luís aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o próximo ano houve um acréscimo no orçamento da Prefeitura, mas os vereadores ainda vão analisar os valores das emendas que os parlamentares têm direito de indicação. A grande expectativa da sessão desta terça-feira girou em torno da apreciação e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já deveria ter sido analisada pelos vereadores desde o mês de julho. Por conta da LDO, não houve recesso no parlamento. É lá no orçamento que vai dizer quanto tem para a reforma de escola, quanto tem para a compra de medicamentos. Então essa votação de hoje, ela impacta no orçamento, impacta na vida das pessoas. Então a gente tem feito um chamado. Hoje era o dia que era para nós voltarmos de recesso, nós nem tivemos recesso. Então é necessário uma grande mobilização da casa para garantir essa votação. A previsão orçamentária do município de São Luís para 2023 é de 4.154 bilhões de reais. Comparado com 2022, a previsão é que o orçamento para o próximo ano tenha um incremento de aproximadamente 400 milhões de reais. Isso significa mais recursos para que o Poder Executivo possa desenvolver mais políticas públicas em benefício da população de São Luís. A matéria foi aprovada, mas as emendas contidas serão votadas separadamente. As emendas que foram rejeitadas, os colegas vereadores estão pedindo para que o plenário possa estar se posicionando, discutindo. E é por isso que está sendo votada em destaque individualmente. Esperamos que esse recurso ele seja de fato investido em políticas públicas que venham gerar qualidade de vida para o povo de São Luís. 2h mais 9 minutos. John quase que bate o recorde lá de Timon, né? São Luís. Adalberto, a gente observa lá que tem muitos vereadores suplentes, né, ali que estão no exercício do mandato ali na Câmara. E o detalhe importante é que estava difícil ter quórum para essa votação, né? Foi uma luta, né? Depois de tanta cobrança, os vereadores finalmente hoje votaram, apreciaram a LDO. Claro, como se destacou, a questão das emendas, que acho que é mais interesse dos vereadores, né? Essa questão das emendas, né? Discutir as emendas. Mas isso aí eu creio que já está passando recesso mesmo, a Câmara continua e deve ser solucionada essa questão aí ainda, talvez, na próxima semana. Vamos em frente, 2h10. Já as mensagens, você que participa mandando mensagens para nós aqui no nosso WhatsApp. Kate Almeida, o deputado Vinícius Louro participou da convenção essa semana do senador Everton para o governo do estado, mas para o Senado já escolheu um outro candidato, é isso mesmo? Ele tem aí manifestou, na verdade, pelas redes sociais, amanheceu, né, com essa manifestação ali pelas redes sociais, de apoio, portanto, à candidatura, né, do ex-governador Flávio Dino. O Vinícius Louro, que a gente sabe que é do PL, do grupo aí do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que tem, né, fechado aí o apoio ao senador, né, e agora candidato, o Everton Rocha. Portanto, ele, numa liberação local, né, num acerto ali local, inclusive intermediado ali pelo deputado Otelino Neto, fez, então, esse anúncio, também ladeado ali pela esposa do deputado Otelino,
fez esse anúncio, inclusive estampa na tela para a gente poder colocar ali o que diz, portanto, o Otelino com relação ao apoio externalizado aí, concretizado, né? Ele disse: quero aqui agradecer o nosso presidente Otelino Neto por ter intermediado esse momento tão importante, que resultou o apoio aí imediato ao que ele diz que é o futuro senador, ao nosso projeto para o Maranhão. Ao lado de Flávio, vamos cumprir um novo mandato de excelência que atenda aí aos anseios de todos os maranhenses. Aí ele finaliza agradecendo o Flávio por acreditar no projeto e de forma que vai ser imbatível. Foi a declaração aí do Vinícius Louro, que, repito, né, do grupo aí do Maranhãozinho, do Josimar de Maranhãozinho, ele que esteve, inclusive, na convenção, fez uma fala, né, muito contundente de apoio aí ao projeto do próprio senador. Acho que a gente tem esse trecho rapidamente para ser colocado aí. Inclusive, convocou, né, a palavra coerência, né, na fala dele, dando conta aí do projeto que seria o mais acertado para o Maranhão nesse momento. O Everton Rocha, o nosso próximo governador, porque nós sabemos que no mundo que a gente vive hoje, a política desacreditada e o que está acontecendo hoje, no dia 29, sexta-feira em São Luís, é um momento histórico para o nosso estado. E é por isso que credencia o Everton Rocha, próximo governador do Maranhão. A gente vê aí nas palavras do Vinícius Louro, né, algo muito concreto no sentido de que a gente tem ali o grupo do PL, né, liderado pelo deputado Josimar de Maranhãozinho, que tem, né, esse apoio externalizado aí ao senador Roberto Rocha. E claro que a gente percebe ali que quando ele fala pessoalmente sobre o apoio que ele coloca agora ao ex-governador Flávio Dino, há um certo incômodo, alguma relação ali que não deu certo, porque se a gente convoca a palavra coerência, não seria muito coerente, né, apoiar o projeto do senador Everton, que traz, portanto, aí como bandeira o emprego, a renda, o trabalho, né, a alimentação para esse maranhense, se a gente sabe se o Estado ficou nessas condições, está nessas condições deixadas naturalmente por esse próprio que coloca o seu nome aí para o Senado, que é o ex-governador Flávio Dino. Mas o Vinícius Louro, como qualquer pessoa, né, cidadão, e agora, enquanto deputado à sua reeleição aí, escolhe, coloca, né, o seu apoio pessoal para essa candidatura. E aí, Adalberto, como a gente falou, não é? O que acontece em relação ao PL, né? Há uma certa insatisfação, não só do Josimar, da Detinha, mas de alguns membros do PL com o Roberto, porque ainda não houve um diálogo, né? O Roberto ainda não chamou para conversar. O Josimar tem tentado até conversar com o Roberto Rocha, não tem conseguido, né, fazer aquele diálogo, porque o que acontece? Não é porque o PL está apoiando o Everton que vai a reboque apoiar o Roberto Rocha. Uma coisa diferente, tem que conversar, tem que chamar, o grupo PL tem que conversar com o Roberto. Então, há essa insatisfação, não é? E o que acontece? O Josimar, por conta disso, falta de diálogo, também já não se dá muito bem com o Roberto, porque naquela época ele era pré-candidato a governador, parece que o Roberto ali tentou tomar o PL, né, lá por cima, e houve essa certa insatisfação do partido do Josimar com o Roberto. E aí já não há esse diálogo muito bom. E o Roberto não tem se aproximado do grupo PL, então o Josimar tem feito o seguinte: olha, o nosso candidato, prefeitos, deputados, vereadores do grupo PL, nosso candidato a governador é o Everton. Mas como não está tendo aí uma conversa, um diálogo com o Roberto, fiquem à vontade para vocês apoiarem quem quiser. E o que eles estão fazendo? Apoiando o Flávio. E aí já tem o Otelino, que é o coordenador da campanha do Flávio, né, um excelente coordenador, inclusive, tem aproveitado essa brecha e tem aí, portanto, né, articulado apoio dos membros do PL ao Flávio Dino. A gente está em cima da hora. Eu acho que a gente está realmente em cima aqui para encerrar. A gente vai voltar a esse tema. Eu lembro, inclusive, que o Gisele tinha falado lá atrás, lá no começo, se não tiver diálogo, não sentar na mesa, a coisa não vai acontecer. Dando um recado aqui, inclusive, para o senador Roberto Rocha, né? Até porque as pessoas votam nas pessoas e não nos partidos. Lembrei da frase certa? É isso aí. Exatamente, é isso frase mesmo. Dita Desça aqui do pedestal, Roberto Rocha. Converse com as pessoas. Você tem problema com o Edivaldo, com todo mundo, tem que resolver. Tá lá no YouTube, vai lá assistir. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.